Religião sempre é um assunto um pouco complicado, não é mesmo? Bom, essa é uma das coisas que eu ouço muito, né? Eu sempre ouvi quando a gente tentou se debruçar sobre esse assunto, que religião é meio complicado, religião não se discute. E tudo bem, você pode até achar que religião não se discute, mas a gente pode parar para pensar sobre ela, né? Assim, hoje no Brasil, a grande maioria das pessoas, né, uma porcentagem muito grande das pessoas no Brasil hoje, declaram que são e têm uma religião e que vivem de acordo com essa religião, com esses valores que a religião coloca, né? Como que nós temos pessoas que vivem e conduzem a sua vida a partir desses valores e nós não vamos pensar sobre isso? Como que nós vamos fazer para poder ajudar essas pessoas, não é mesmo? Então, assim, esse vídeo não é um vídeo proselitista, eu não estou aqui falando que você tem que ter uma religião ou outra, que exista uma melhor do que a outra, não. Eu quero olhar com você e pensar um pouquinho sobre o efeito da religião na subjetividade, na parte psíquica, no psicológico das pessoas e como ela nos afeta no sentido da nossa espiritualidade. Porque espiritualidade não é religião, isso você já sabe. Mas e a religião? Qual é o lugar dela? Qual é a influência dela nas nossas vidas? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Antes, eu quero te deixar o convite para você seguir no Instagram, se inscrever aqui no YouTube também, né? Se inscreve aqui no YouTube. Toda quinta-feira tem um vídeo novo, uma aula nova sobre assuntos relacionados à bioética, cuidados paliativos, espiritualidade, luto. Então, se inscreve aqui no canal, fique aqui comigo também. E também para que você siga lá no Instagram, Kurashiki Psicologia, @Kurashiki Psicologia, para você seguir no Instagram, ver alguns conteúdos que eu tenho postado por lá também. Toda terça-feira eu coloco uma vinheta clínica, um caso, um relato, para você se aproximar desse raciocínio clínico, dessa prática do cuidados paliativos como ele realmente é, tá bom? Fica o convite para você caminhar junto comigo, eu fico muito à disposição para compartilhar e trocar com você também, certo? Bom, vamos lá. Vou começar dizendo assim, você não tem que ser um especialista em religiões para poder pensar sobre religião. Você não tem que pensar e conhecer todas as religiões. Se você quiser, se é uma área do teu interesse, você quer ler, quer conhecer um pouco mais, tudo bem, muito que bem, sabe? Vou deixar um livro aqui que eu indico bastante, esse Religiões. Ele tem um pouquinho sobre cada uma das vertentes, um resumo sobre as principais é complicado, né? Mas assim, pelo menos as mais conhecidas, as mais populares, vamos dizer assim, que são seguidas aí no mundo também, né? Então, um gostinho aqui para você, se você quiser, leia esse livro e você vai conhecer um pouquinho sobre algumas vertentes das religiões, né? E lembrando, quando a gente fala religião, nós estamos falando sobre religião cristã, nós estamos falando sobre todos os tipos de religião. Agora, vamos parar para pensar o que é, então, espiritualidade, como eu já falei para você, e você já deve ter ouvido em algum vídeo meu, espiritualidade não é religião. Não se resume a religião, né? Espiritualidade é um movimento de vida. Espiritualidade tem a ver com o sentido da vida, com os propósitos que nós elegemos para viver aqui nesse lugar, nesse momento, certo? Então, isso é espiritualidade. Espiritualidade é esse sopro que nos coloca em movimento. Dito isso, algumas pessoas se organizam, pensam e alcançam sentido para a sua vida através da religião. Algumas pessoas vão olhar para a religião e vão conseguir achar algumas respostas para esses questionamentos existenciais que nós temos, né? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? A religião oferece alguma dessas respostas e para algumas pessoas isso faz muito sentido. Então, por isso que eu te digo, religião não é espiritualidade. Ela está dentro da espiritualidade. Existe um grande guarda-chuva espiritualidade e dentro pode estar contemplado sim a religião. Tem pessoas que vão viver a sua espiritualidade sem passar nem perto da religião? Tem, né? Mas algumas vão se organizar através disso. Então a religião, ela é um sistema de crenças e valores organizado, um sistema de fé, de religião, né? O religioso, ele é aquela pessoa que ele tem um sistema de valores e fé que é organizado numa dada doutrina, uma dada vertente ali. Isso é religião. Ele organiza a sua fé a partir disso, né? Dito isso, eu coloquei no meu Instagram no último domingo, eu perguntei assim, coloquei lá uma enquete, né, uma pergunta, e a pergunta foi, o que você acha de religião? Você tem afinidade? Tem resistências? Eu queria ouvir um pouquinho vocês, ver o que as pessoas que estão me seguindo lá colocam, né, o que elas pensam sobre essa questão da religião. E foi bem interessante, vou compartilhar com você aqui algumas dessas respostas. Bom, tenho afinidade com religiões, né? E resistência com religiosidade. Gostei desse. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Outro, perdi completamente a fé dentro da religião que seguia. Estou num momento esquisito.
Outra resposta: acho um assunto profundo que muitos fazem baita confusão. Tenho afinidade, resisto a essa confusão. Legal. Tenho afinidade hoje do meu jeito. Hoje entendo que a religião me trazia, daquela forma que eu vivia, sofrimento e consegui me libertar. Olha só que interessante, né? Ela trazendo que a experiência dela a libertou, porque a religião, da forma com que ela vivia, era aprisionadora. Legal pra gente pensar também, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Desvencilhar da culpa e viver a religião com mais leveza. Termo muito banalizado nos dias atuais, muito por sua instrumentalização ao mal. Olha só, riqueza de pensamentos aí, né? Gosto da participação de vocês porque traz essa riqueza de perspectivas. Eu gosto disso, dessa conversa, dessa troca, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre cada uma dessas e eu vou te falar um pouquinho do que eu penso. Eu tinha até preparado um conteúdozinho e tal, e que eu posso trazer em outro momento também, mas é porque eu acho que eu posso abordar esse mesmo conteúdo através dessas perguntas. É muito do que vocês trouxeram ali nas perguntas é o que eu tinha pensado mesmo em abordar, né? São as principais questões que aparecem quando a gente fala religião. Vamos na primeira. Tenho afinidade, mas resistência com a religiosidade. Então vamos lá. O que é religiosidade, né? O que as pessoas têm chamado? Religiosidade é quando a pessoa vive aquele sistema, aquelas crenças e aqueles valores, mas de uma forma muito automática, né? E a gente percebe que é possível que uma pessoa tenha uma religião, ela siga uma religião e aquela religião realmente a impacte a sua vida e transforme a sua vida, transforme as suas ações, as suas atitudes, as suas escolhas, e ela guia a sua vida através dessa religião. Mas também tem pessoas que podem seguir muitos anos uma religião, no sentido de estar ali nos seus rituais, culto, missa, o que for, participando de tudo isso, mas aquela crença não impacta a vida da pessoa, né? Existe até um termo que o pessoal usa às vezes, que é tipo assim, eu sou tal religião não praticante. O que é isso? É quase como se a pessoa dissesse assim, eu gosto daquilo, eu me identifico, é interessante, mas eu não pratico, eu não vivo aquela religião. Então isso talvez é o que a gente pode enquadrar no que a pessoa aqui também está chamando de religiosidade. Então ela fala, tem afinidade com religião, mas não com a religiosidade. Seria talvez viver esses preceitos, esses valores de uma forma automática, né? Sem que isso alcançasse profundidade na tua vida, né? Sem que isso alcançasse realmente uma influência na tua forma de viver. Então isso, religiosidade, né? Podemos também pensar a religiosidade como imposição, né? Isso é uma das coisas bem importantes, assim. Quando a gente fala sobre espiritualidade, quando a gente fala sobre religião, nós não podemos falar sobre proselitismo, sobre impor, proselitista quer dizer isso, né? Falar apenas de uma religião, impor uma religião para a pessoa, né? E você tem que acreditar nisso. Não pode, não podemos. Quando a gente fala sobre crenças e valores, nós estamos falando sobre uma liberdade de poder acreditar naquilo que faz sentido para você. Se para mim soa errado, se para mim não faz sentido, que bom que para mim não faz, eu vou viver a partir disso. Agora, se para você faz, você tem que ter essa liberdade de poder acreditar nisso, de poder seguir isso, né? Quantas vezes dentro do hospital eu trabalhei junto com o pessoal da capelania, né? Muitas vezes, assim. E eu lembro de uma vez que teve um caso muito específico. Aliás, voltando até antes de eu falar desse caso. Houve outros casos em que foi pedido. A pessoa falou assim, eu estou no sofrimento aqui espiritual, estou vivendo coisas aqui, questionamentos, eu preciso de uma ajuda. Aí quem que você quer que chame? Quero que chame um padre, um pastor. A capelania prontamente atendeu e foi um atendimento legal e ajudou a dar conforto para aquela pessoa. Ao mesmo tempo teve um caso em que eu fui no quarto, eu conversei com a família e com o paciente, havia questões de um sofrimento espiritual e aí eu perguntei quem que eles queriam chamar e eles falaram, eu quero chamar o nosso representante do nosso terreiro. E fui conversar com a capelania. A capelania, na época, regida por um padre e um pastor, né? Coordenada por um padre e um pastor, os dois. E ambos de uma religião cristã, né? E eu falei para eles, olha, e aquela paciente, especificamente, ela quer o representante do terreiro. E eles falaram assim, não, tudo bem, ela tem liberdade de querer isso, então ela pode chamar e fica à vontade. Eu senti uma postura diferente, no sentido de que quando você tem uma aproximação, quando você fala de padre e pastor, eu vou lá e eu vou dar suporte, e quando é assim, não, tipo assim, pode ir, mas sozinho lá. Há uma certa resistência às vezes, sabe? Então, a gente não pode partir do princípio de que existe uma religião melhor ou pior, ou mais certa ou mais errada. Tem aquela que faz sentido para você, a nível pessoal. Se para você não faz sentido, mas se para o paciente faz, ele tem que ter essa liberdade de viver essa religião também, esses ritos, né? Diz que isso não coloca em risco e tudo mais. Nessas visitas domiciliares que nós fazíamos, muitas vezes, eu acabava vendo, sim, práticas, né, religiosas
E aí sim, que colocava a pessoa em risco no sentido de beber isso, tomar aquilo, comer tal coisa, e que às vezes era restritivo, o paciente não podia, por exemplo, comer nada naquele momento. Então, desde que as práticas não tragam risco para o paciente, para a pessoa envolvida, ela tem que ter essa liberdade de viver isso, correto? Isso é importante, talvez essa religiosidade como uma imposição também, né? Perdi a minha fé, estou num momento esquisito, né? Dentro da religião que eu seguia, eu não tenho mais essa fé. Isso acontece com mais frequência do que a gente gostaria, se a gente for parar para pensar, porque assim, a vida é dinâmica, a vida acontece. Então, muitas vezes, aquelas respostas que serviram para você por muito tempo, quando a pessoa se confronta com alguma situação um pouco mais limítrofe, como é o caso de um adoecimento grave, de um câncer ou da finitude, às vezes essas respostas não se sustentam. E eu já ouvi de alguns pacientes: por que Deus fez isso comigo? Eu fiz tudo certinho, eu segui a igreja certinho, eu ia em todos os cultos, missas, e mesmo assim eu tô doente. É como se Deus não cumprisse aquele combinado e a pessoa tem uma quebra naquela crença e aquelas respostas já não servem mais para ele. Isso é sofrimento espiritual, é quando as respostas que eu sempre segui, sempre fizeram sentido para mim, elas não fazem mais e agora eu tô nesse momento, como é que ela chamou aqui? Momento esquisito. Isso pode caracterizar um sofrimento espiritual, isso deve ser um fator de risco para você se atentar. Quando alguém falar isso para você, falar assim: olha, eu seguia isso e as respostas para mim sempre funcionavam, mas agora eu já não sei mais. Cuidado, ouça essa pessoa com cuidado, porque ela pode estar em sofrimento espiritual, ela pode estar precisando de uma ajuda, de um auxílio, de um aconselhamento, de um acolhimento, né? Ela pode estar precisando ser ouvida nessa demanda, certo? Acho um assunto profundo que muitos fazem uma baita confusão. Tenho afinidade com religião, resisto a essa confusão. Olha só, isso é verdade. No próprio meio da psicologia, eu vou te dizer, existe um certo preconceito. Quando você fala sobre religião, espiritualidade, tem pessoas que torcem o nariz ainda hoje. É como se assim, a gente não pudesse, ou como se você vai falar sobre isso, você vai falar do ponto de vista místico e não científico, então não tem valor nenhum, ou você vai estar misturando as coisas. E dá pra gente trabalhar com religião e espiritualidade sem misturar as coisas, sem você impor nada pra ninguém. Trabalhar a partir do ponto de vista de autonomia e respeito, mas entendendo que se isso faz sentido para a pessoa, se isso impacta a vida dela, é importante que nós olhamos também, é importante que a gente se atente a isso para poder integrar essas fases, essas crenças, essas vivências no tratamento, nas condições e manejos clínicos também, sabe? Então isso é uma coisa que não pode ser negligenciada, né? Que a gente possa olhar para isso, quanto mais a gente conseguir amadurecer esse olhar para poder olhar para isso, menos essa confusão. Essa confusão acontece muito porque nós não permitimos nem que se olhe, nós não permitimos que se estude, que se organize um conhecimento sobre. Aí fica solto. O pior, às vezes fica tão solto que outras pessoas que não têm nenhum compromisso ético se apoderam dessa discussão e levam para onde elas querem, né? Então esse cuidado, né, para a gente não fazer essa confusão. Para que não tenha essa confusão, nós precisamos olhar, nós precisamos estudar, nós precisamos entender, para daí conseguir trabalhar sem essa confusão. Tenho afinidade, hoje do meu jeito. Entendo que a religião me trazia sofrimento e consegui me libertar. Aí que tá, né? Eu já ouvi isso algumas vezes, não uma nem duas, algumas vezes nos meus atendimentos, que algumas religiões impostas, colocadas como obrigação, causaram muito sofrimento para algumas pessoas. Algumas pessoas são muito magoadas com religiões, com crenças e valores. E acabam ficando muito sensíveis a esse tema. E fugindo de qualquer abordagem em relação a isso, né? Então eu vou te dizer assim, se alguém passa por uma situação dessa, em que se sentia cativo, né? Sentia preso nessa religião, nessa vivência religiosa, você não precisa ter outra religião. Você não é obrigado a ter. Que bom que você conseguiu se libertar. Você não é obrigado a ter outra religião. Mas também te diria, cuidado. Cuidado porque talvez você até quisesse ter. Até faz sentido para você, mas você está tão magoado que você não se permite viver aquela crença, alguma religião nesse sentido. Então o que eu te diria? Você não precisa, mas você pode. Você não precisa, mas você pode. E você não precisa ter a mesma que os seus pais tinham. Religião não é herança, você não recebe simplesmente e pronto. Religião tem que ser uma decisão tua, tem que fazer sentido para você. Então quando a pessoa coloca aqui, tem afinidade hoje do meu jeito, eu fico feliz que a pessoa hoje conseguiu achar caminhos para que faça sentido para ela, né? Para que ela não se sinta mais presa naquela forma, né? naquela forma de religiosidade talvez que se vivia e que para ela trouxe mais sofrimento do que conforto ou sentido.
É preciso desvencilhar a culpa e viver a religião com mais leveza. Perfeito. Perfeito. É preciso tentar tirar esse peso da culpa, dessa obrigação, para que aquela religião tenha o efeito que ela pode realmente ter, que é trazer leveza, que é trazer sentido, que é poder trazer sustentação para a vida daquela pessoa, para a existência, para a espiritualidade. Porque quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de sentidos profundos de vida. E se eu não tenho, então, essa liberdade, ou se eu não tenho essa leveza nessa religião, ela não vai permitir. Você vai virar, às vezes, um atarefado. Você vai fazer muitas coisas. Você vai fazer muitas coisas dentro da religião. Mas ela está te trazendo leveza, ela está te trazendo sentido, ela está te trazendo conexão com alguma coisa, né? Com esse sagrado. Eu gosto muito dessa ideia do sagrado e profano, essa ideia tem um livro sobre isso, sagrado e profano também. Agora me fugiu o nome do autor. Mas pesquisa aí, sagrado e profano. Mas o que é sagrado para você, sabe? Você entra em contato com essa sacralidade da tua história, da tua biografia, né? E você poder trabalhar isso de forma que isso faça sentido, te sustente na tua existência. Isso é muito bonito, isso é muito legal. Mas isso não pode vir, né? Ou não vai vir de uma vivência religiosa pesada, que leva você por obrigação, que te arrasta, né? A ideia é que caminhe contigo, mas que não te arraste. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Um termo muito banalizado, né? Muito, nos dias atuais, muito por sua instrumentalização ao mal. Essa outra participação. E eu gosto de pensar isso também, que essa banalização, veja assim, falar sobre religião ou considerar a religião deveria ser mais comum. Deveria ser mais comum no nosso dia a dia, de profissionais da saúde, né? Não deveria ser banal. Porque esse banal tornou esse lugar, tornou essa coisa do como às vezes se afasta do científico na visão das pessoas. Então é melhor não olhar, é melhor não fazer, é melhor não cuidar. Ou tipo assim, é como se fosse até pejorativo. Tipo, fui lá, comuniquei e tal, falei que podia ser grávida, ele falou que Deus podia curar. Ai, pelo amor de Deus. Se ele falou isso, é porque a crença dele, isso organiza a vida dele, talvez isso faz parte do enfrentamento dele também, entende? Então, assim, que a gente não desdenhe, que a gente não desvalorize, que a gente valide, que a gente permita, né? Permita no sentido não que você tenha autorização para permitir alguma coisa na vida da pessoa, mas permita naquele espaço, inclusive de adoecimento, de vivência do adoecimento, permita que a pessoa viva isso. Permita que a pessoa entre em contato com isso. Isso pode ajudar muito ela. Quantas pessoas em fim de vida que tiveram ali, no quarto, um santo, um terço, uma missa, um culto, outros símbolos de suas religiões, os representantes, que ajudaram muito, e que trouxeram conforto, e que trouxeram, como é que a nossa colega colocou ali, leveza, né? É isso. Espero que você tenha gostado de ouvir um pouquinho sobre essa perspectiva, sobre a religião. Fica o convite para a gente continuar trocando. Se você quiser, manda um e-mail, manda uma mensagem, segue lá nas redes sociais e a gente segue